ideia aqui da parte controle da administração pública é a gente entender e situar alguns pontos, fazendo alguns esquemas, porque é um tópico que eu diria para vocês, não muito complicado. Não é muito complicado. Tem, lógico, sempre tem aquela vírgulazinha, sempre tem aquela pedrinha no meio do caminho, mas sem tanta dificuldade assim. Tudo bem? Nós vamos partir de um nível bem raso e tentar ir bem mais profundo nos pontos necessários, imaginando aí o nosso concurso para PCDF, um concurso que tende a cobrar alguma questão sobre esse ponto aqui. Então vamos lá, vamos iniciar nosso ponto. Olha aqui, controle da administração pública. E o nome controle é um tanto quanto fácil de se interpretar, de se conceituar. Controlar significa fiscalizar. Então nós podemos falar aqui em fiscalização. Fiscalização de quem? Fiscalização da administração pública. A gente pode falar aqui então, por exemplo, simplesmente de uma supervisão. Podemos falar de supervisão. Podemos sim. Controlar a administração significa fiscalizar, significa supervisionar, significa aferir. É a aferição que se faz sobre a atividade administrativa. É a aferição. Ou seja, é a verificação. Verificação do quê? Supervisão do quê? Aferição do quê? Fiscalização do quê? Fiscalização das atividades administrativas. E aí, a ideia desse controle era para mim, por favor, presta atenção, solta o WhatsApp, olha para cá, senta direito, isso, se posiciona, para de rir, isso, organizou? Então bora lá, presta atenção. Quando a gente fala de controle da administração pública, nós temos como fundamento desse controle, o porquê de existir esse controle, o fato de a gente adotar no nosso Brasilzão uma estrutura jurídica que nos classifica como um Estado de Direito. Como assim, professor? A expressão Estado de Direito, e o nosso aqui é até mais avançado, porque é um Estado democrático de direito, mas o nosso é um Estado de Direito. Estado de Direito significa o quê? Que nós teremos um ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico é esse, imposto pelo Estado, mas que o Estado também se submete. Ou seja, o próprio Estado, quem cria as regras jurídicas, mas também sofre aí a incidência dessas regras. Estado de Direito significa que o próprio Estado está sujeito a regras de direito. Não pode o Estado fazer o que ele bem entender. Eu sou o Estado, eu mando. Sim, você pode até mandar, mas você também será controlado. Você também será fiscalizado. Então, quando a gente fala em controle da administração pública, é que nós temos que associar isso imediatamente ao nosso Estado democrático de direito. Por quê? Vamos para a tela. O fundamento, a origem, o porquê disso, do nosso Estado de Direito, é o fato de que as regras jurídicas que o próprio Estado cria, ele mesmo, Estado, vai sofrer. Então, ao mesmo tempo, esse Estado de Direito impõe regras e também sofre as regras. Ele também está sujeito às regras. E isso decorre também de um outro fundamento. Não só o fato de estarmos num Estado de Direito, mas porque estamos dentro de um Estado republicano. E quando a gente trata do chamado princípio republicano, dele, inclusive, nasce um outro princípio importante, que é o princípio da isonomia. O princípio republicano faz com que tenhamos uma imposição de que todos devem sofrer uma fiscalização. Ninguém está acima de ninguém. Não há aqui você superior a mim, a ponto de não sofrer nenhum controle. Ninguém está imune. Ninguém está imune a controle. Ninguém. Fala uma pessoa, tem que sofrer controle. Só eu nem falei, porque não interessa quem você vai falar. Não interessa quem você vai falar. No Estado republicano, te falo, temos como esse princípio republicano a imposição de um controle a qualquer um. E a qualquer um quem? O próprio Estado. O próprio Estado. Então, quando você associa o Estado de Direito
ao princípio republicano, você faz com que toda a estrutura, inclusive estatal, sofra. Desde o presidente da República àquele que tem a menor hierarquia dentro da administração. Todos eles. Todos eles. Tudo bem? Porém, nós temos que aqui fazer algumas delimitações. Eu posso, então, definir que a administração pública será controlada, fiscalizada? Sim, sim, sim. Eu posso dizer, e olha, eu adoro essa frase, presta atenção. Todos controlam a administração pública. Todos. Todos quem, professor? Todos. Você controla? Controla. Você está sentado aí, pijamão do Minion. Do Minion, exato. E você controla a administração pública. Exatamente. Professor, mas eu controlo de que jeito? De várias formas. Agora, todos controlam a administração, mas nem todos controlam tudo. Eu gosto muito dessa frase. Todos controlam. Todos quem? Você, eu, o Ministério Público, as associações civis, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, a própria administração se controla. Mas nem todos esses que controlam qualquer coisa. Então, todos controlam a administração, mas nem todos controlam tudo. Então, será que a escolha interna de um novo diretor pode ser controlada? Depende. Será que pode? Vai depender de quê? Quem vai controlar. Porque pode ser controlada, mas não por todos. Não por todos. Qualquer atividade pode ser controlada. Agora, qualquer um pode controlar? Em qualquer aspecto? Então, a administração pública eu posso definir que todos controlam. Nem todos controlam tudo. Então, a gente vai ter que delimitar o que cada um controla, como que cada um vai controlar, como é que chama cada um desses controles. Maravilha? Partimos, então, da premissa de que, no Estado de Direito, o próprio Estado está sujeito a regras de direito. No Estado republicano, não há por que isentar, imunizar alguém de controle. Tudo bem? Todos sofrem algum tipo de controle nessa estrutura estatal. Maravilha? Então tá certo. Vamos seguir. E para seguir, a gente então chega aqui, ó. Preste atenção no que eu vou comentar com vocês. Quando eu disse que todos controlam a administração, fique olhando aí no slide. Olha só isso aí, ó. Nós temos o chamado controle administrativo, nós temos o controle administrativo e temos ainda o controle legislativo e o controle judicial. Então nós vamos trabalhar A, B e C. A, B e C. Tudo bem? O que eu quero que você entenda em relação a esses três controles aqui? Olha para cá, por gentileza. Lembra que eu disse que todos controlam? Então a gente vai partir da premissa que esses controles de todos nascem daqui. Todos vão controlar. Então nós vamos controlar pela própria administração, pelo Poder Judiciário, pelo Legislativo. Os controles vão partir por aqui. Todos controlam. Você, quando vai controlar a administração, beleza, você vai partir por aqui. Ou você vai provocar a própria administração para que ela controle, ou você vai provocar o Judiciário para que ela controle, ou você vai provocar o Legislativo para que controle. Tudo bem? Maravilha? Então, eu quero que você entenda, e eu não vou colocar, e eu não coloquei aqui no mesmo slide, até porque você vai perceber que vai haver uma amplitude maior ou menor a depender de quem está controlando. Maior ou menor a depender de quem está controlando. Tudo bem? Eu vou ter uma amplitude aí, maior ou menor. O que eu quero é que você entenda, voltando para a tela, que nós vamos ter então um controle administrativo, um controle legislativo e um controle judicial. Ok? E aí, em cada um desses slides, eu vou abordar as características de cada um desses controles. Fazendo aqui um paralelo, inclusive já dividindo aqui para que fique fácil você entender nesse esquemita. Maravilha? Então vamos lá. Primeira observaçãozinha basicazinha, para você, aqui prestar atenção. Controle da administração pública é o nome da nossa matéria, do nosso capítulo, do nosso título. Controle da administração pública. Dentro desse controle da administração pública nós temos espécies de controles, tipos, formas, ok? Controladores. Aí, vai para a tela, por favor. Surge o primeiro chamado de controle administrativo. Pelo amor de Deus, não confunda controle administrativo, que é uma espécie,
com o gênero controle da administração. Tá bom? Como assim, professor? Eu não entendi. De repente, eles vão colocar para você que pelo controle administrativo, o judiciário exerce... Opa, peraí. Se o controle é administrativo, esquece o judiciário. Esquece o judiciário. Que aí é controle judicial. Se ele tivesse dito que pelo controle da administração pública, o judiciário... Ah, tá. Então, o controle da administração é o todo. E lá dentro nós temos essas três espécies. O administrativo, o legislativo e o judicial. Tudo bem? Então é mais aqui para você não se perder numa questãozinha achando que é sinônimo. Chamar de controle da administração pública ou controle administrativo. Não. Gênero, espécies. Beleza? Então tá, voltando para a tela. Então nós temos o controle administrativo de um lado, e você vai perceber a amplitude dele, por isso um slide inteiro. E depois vai perceber o controle legislativo e o controle judicial. E te pergunto de cara o seguinte, olha para mim. O simples fato de ser um órgão do legislativo ou do judiciário não faz com que o controle seja, respectivamente, legislativo ou judicial. Eu não entendi. De novo. O simples fato de o órgão ser do legislativo ou o órgão ser do judiciário, isso não vai fazer com que seja, respectivamente, um controle legislativo ou um controle judicial. Não, eu ainda não entendi, professor. Presta atenção. Imagine, por exemplo, que você tenha um órgão do judiciário controlando. Isso faz com que o controle seja judicial? Professor, não é não? Não necessariamente. Preste atenção na primeira frase que eu vou colocar aqui na tela. Olha lá. Ó. O controle chamado de administrativo nada mais é do que uma atribuição, uma função, uma atividade interna que ocorre nos três poderes. Então preste atenção que é uma atividade interna que vai ocorrer nos três poderes. Controle administrativo é uma atividade, então, é um controle que vai acontecer, seja no executivo, no legislativo ou no judiciário, como forma interna de se controlar. Como assim? Olha para mim. Imagine que lá dentro do judiciário nós tenhamos um órgão que só faça esse tipo de controle interno. Exemplo, CNJ. CNJ é um órgão do judiciário, mas não exerce controle judicial. Ele exerce controle administrativo. Por quê? Porque função administrativa, coisa que vimos lá no nosso início do curso, função administrativa você tem nos três poderes. A função administrativa nada mais é do que a atividade interna, a atividade burocrática, a atividade de verificação de seus contornos internos, essa atividade de cumprir, prestar, oferecer, entregar atividades, isso é um controle administrativo, ainda que ele ocorra dentro do judiciário. Vamos imaginar, por exemplo, dentro da Câmara Federal, uma comissão de licitação é montada para se contratar uma empresa para fazer, de repente, limpeza nos prédios da Câmara Federal. E, ao se verificar uma irregularidade na apresentação de uma documentação, é feita então ali a inabilitação daquela empresa. Mas aí há um recurso e então começam a analisar se é legal ou se é ilegal aquilo ali. Isso não é controle legislativo. Ah, mas é na Câmara. Não é o simples fato de ser na Câmara. Não é o simples fato de ser no Judiciário. Não é o simples fato de ser no Senado. Você vai ter que analisar se é a função administrativa que está sendo exercida. Então, voltando para a tela. Olha só. O que nós vamos analisar aqui, então, é a chamada função administrativa. Função administrativa. E isso acontece nos três poderes. Porque quando a gente parte para o controle legislativo, por exemplo, o controle legislativo, nós teremos aqui a chamada função típica do legislativo. É a função típica. Vocês lembram quais são as funções típicas do legislativo? Legislar, é a atividade legiferante, e também fiscalizatória. Volta para a tela, ó. Quais são as funções típicas do legislativo? Legiferante
que é a função de legislar, e também a função fiscalizatória. Qual dessas que nós vamos trabalhar agora? Fiscalizatória. Fiscalizatória. É essa que vai nos interessar. Isso é o que a gente denomina como função típica do legislativo. Função típica do legislativo. A mesma coisa eu posso então colocar para o judiciário, como função típica do judiciário, que é a função jurisdicional. É a função de dizer o direito, iuris dictio, definir, acabar. Olha, a palavra final. Então, o que eu quero que você tome muito cuidado é, eu chego lá no STJ, local em que trabalho, Superior Tribunal de Justiça, e de repente uma portaria que estabelecia regras sobre férias, essa portaria é alterada, é revogada pelo presidente do tribunal, e agora uma nova portaria nasce. Que controle que é esse? Administrativo, porque é uma atividade interna do judiciário. Agora vamos supor que eu tivesse entrado com um mandado de segurança. Mandado de segurança é uma ação judicial, professor. Aí é função típica. Aí é controle judicial. Tudo bem? Se de repente você tem uma CPI instaurada para verificar algumas declarações do ministro de Estado, Tigrão, professor Tigrão, se ele realmente está fazendo correto. E aí nesse caso, eu tenho que controle? CPI, aí é controle legislativo, professor. Porque CPI é função típica do legislativo. Perfeito, aí sim, professor, entendi. Então não é o simples fato de você ter um órgão do legislativo ou do judiciário que você vai ter um controle legislativo ou judicial. Tudo bem? Você tem que olhar a natureza da função, a chamada função administrativa. Maravilha nesse ponto? Então tá. E isso faz com que, volte para a tela, a gente tenha como controle legislativo a característica de esse controle ser externo. Ele é um controle externo. Da mesma maneira que é o controle judicial. Ele é um controle externo. E isso, então, define, a ponto de eu dizer o seguinte: falou em controle interno, não se discute. Falou em controle interno, olha aí, falou em controle interno, é controle administrativo. A própria Constituição traz isso, dizendo que todos os órgãos, todos eles, deverão ter seu mecanismo de controle interno. Todos. E esse controle interno é o mais abrangente de todos. Porque é coisa interna, é coisa nossa. Aqui a gente resolve mais fácil. Você vai perceber que os controles externos começam a sofrer algumas limitações. Tudo bem? Como assim limitações? Vamos para a tela. Quando a gente fala de controle interno, aqui a gente pode verificar tanto aspectos de legalidade, como também de mérito. Por quê? Porque aqui a gente tem tanto uma relação que é de vinculação, como também de subordinação. Tanto uma relação de vinculação como de subordinação. Isso faz então que a gente tenha tanto um controle finalístico, como também um controle chamado de hierárquico. Essa amplitude você vai encontrar aqui no controle administrativo. Então, isso faz com que a gente tenha que ir comparando com os demais e percebendo que, se falar de controle externo legislativo, eu te pergunto, legalidade e mérito? Só legalidade? Só mérito? E aí? Que tem que controlar uma das duas coisas. Ou é legalidade, ou é mérito, ou até as duas coisas. O que você me responde? Não ouvi, fala. Tem ninguém perto de você, fala pra dentro. Vai. Falou pra dentro, né? Isso, legalidade. Maravilha, vamos pra tela. Legalidade. Isso, legalidade. Só? Posso colocar mérito aqui? Posso colocar mérito? Não tô ouvindo. Não, professor. Pode sim. Cuidado com isso. O chamado controle legislativo, ele abrange tanto aspectos de legalidade como de mérito. É o chamado controle político.
O controle político, ele recebe, então, o poder de verificar, de fiscalizar, de aferir, de analisar, não só aspectos de legalidade, porque esse qualquer um faz, mas também aspectos de oportunidade e conveniência. Tu tá doido, professor? Nunca ouvi falar que o legislativo faz controle de mérito. Faz. E você vai lembrar, nesse exato momento, você vai fazer assim, ó. Ah, nunca tinha parado para pensar. Sabatina que o Senado faz para um novo diretor de uma agência reguladora. Chega o nome para ele, ato complexo. O presidente da República escolhe um nome, indica, vai para o Senado. O Senado chega lá e faz assim, ó, gostei. Ou então o Senado faz assim, ó, não gostei. Gostei, não gostei. O Senado tem esse poder de falar que não é interessante, não é conveniente, não é oportuno? Tem. É um aspecto eminentemente político. Agora, preste atenção, volta para a tela. Volta para a tela. Esse controle político é um controle que tem que ser estabelecido, preste atenção nisso, estabelecido pela Constituição Federal. Preste atenção aqui, vou até mudar a cor. Constituição Federal. Professor, mas é lógico, né? Poderia ser Constituição, ia ser qual Constituição? Entenda, não se admite que constituições estaduais, lei orgânica do DF, as leis orgânicas dos municípios, criem, inovem controles que o legislativo vai poder fazer de uma maneira independente, autônoma, separada, não prevista na Constituição Federal. O que se permite aqui fazer é a simetria, é a repetição. O Supremo Tribunal Federal já julgou vários casos nesse sentido, em que, de repente, um estado ou um município estava prevendo uma situação que na Constituição era diferente, então não vale. É inconstitucional. O que vale é o que a Constituição Federal está estabelecendo. Lógico, repetido ali em cada esfera. Um exemplo fácil. Começaram os estados e municípios permitirem que os tribunais de contas julgassem as contas dos prefeitos. Julgando conta de prefeito, tribunal de contas. Aí o Supremo falou, não. Na Constituição Federal, quem julga as contas do presidente da República não é o TCU? Então não pode ser o Tribunal de Contas aí, de vocês não, filhão. Não. Se aqui em cima quem julga é o Congresso Nacional, quem vai julgar aí embaixo é o Congresso Municipal. Não, senhor, não existe. Então vai ser a Câmara de Vereadores, pô. Então é a Câmara de Vereadores. É a Assembleia Legislativa nos estados. Entendeu? Por quê? Tentaram criar um controle que o Legislativo faria, só que na Constituição Federal é diferente. Então quem estabelece isso é a Constituição Federal. É a Constituição Federal. Os estados e municípios não têm essa autonomia para inovar nesse ponto. Simetria aqui, tá? Normas de repetição obrigatória. Maravilha? Então perceba, tem o controle, volta para a tela, tem o controle que abrange legalidade e mérito, ok, mas desde que isso esteja estabelecido na Constituição Federal. Então não é assim, ó, olha aqui para mim, o controle legislativo abrange quaisquer aspectos de mérito. Não é assim. Não é assim, tá? É um controle político porque o deputado vai fazer vai dar seu voto lá, na votação ele fala, não gostei não, porque, sei lá, eu não entendi, eu não gostei, entendeu? Ele tem essa liberdade maior que, por exemplo, no judiciário não vai existir. No judiciário, vamos lá para ele? No judiciário, aqui o controle será só de legalidade. Só de legalidade, que significa o quê? Significa dizer que estamos aqui adotando, por força do artigo 5º, inciso de número 35 da Constituição Federal, o chamado princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, que diz respeito ao quê? Não se afastará da apreciação judicial lesão ou ameaça a direito. Lesão ou ameaça a direito. Maravilha? Então cabe ao judiciário a verificação da legalidade. Mérito não. Mérito não, professor? Mérito não. Professor, mas então quer dizer que o judiciário não controla ato discricionário? Não disse isso. Eu disse que ele não faz controle de mérito. Agora, analisar o mérito para verificar se tem ilegalidade, ele pode. Mas isso nós vamos ver depois em cada quadrado de maneira mais profunda, tá bom? Só quero fazer primeiro o panorama. Volta para a tela, por favor. E aí, perceba então que o controle judicial ele acaba sendo um pouco mais restrito. O legislativo marromeno
e o administrativo aqui bem mais amplo. E aqui nesse controle administrativo, nós temos uma pequena controvérsia sobre esse ponto de falarmos de controle interno e daí nascer todas as demais derivações. Por quê? Deixa eu circular aqui. Esse controle interno, que é o que se traduz basicamente, ele foi questionado, sobretudo quando a gente faz a análise do chamado controle finalístico. O que é esse controle finalístico? Aquele controle que você tem, que a administração direta faz sobre a indireta. Tem até um nome para isso, qual que é o nome? Qual que é o nome desse controle? É o verde escuro aqui. Tutela. Tutela. Nós também temos a autotutela. A autotutela. Só que aí começaram a questionar o seguinte, peraí. A tutela, que é um controle finalístico, que é um controle por vinculação, que é um controle apenas por legalidade, será que ele realmente é um controle interno? E aí, alguns autores passaram a dizer que não, que a tutela seria um controle externo. Só que aqui, ó, opa, tem que enganar aqui, não tem como. É um pontinho debaixo de interrogação, você sabe que ele existe aí. O controle externo, dentro do controle administrativo, como assim, professor? Um ministério controlando uma autarquia. Isso é controle interno ou externo? É aí que está o problema. Por quê? Eu sei que chama tutela, eu sei que chama supervisão ministerial, eu sei que chama fiscalização, controle finalístico, sei tudo isso. Mas é interno ou externo? Nós temos uma banda da doutrina dizendo que é interno, outra banda dizendo que é externo. Professor, não me interessa isso, me interessa que cai em prova. Então, nós temos questões das bancas mais variadas dizendo é interno. E temos questões das mesmas bancas, inclusive, dizendo que é externo. Professor, então tem que anular. Gostaria muito, mas em regra não anulam. Professor, então é loteria? Loteria. Infelizmente. Quando cai em prova, eu falo, vai dar merda. E dá. Por quê? Tem gente que vai pelo interno, tem gente que vai pelo externo. O que eu sugiro para você é, numa prova de VOF, lógico, você está ferrado. Que bom. Numa prova de múltipla escolha, você teria como escolher outra se tivesse melhor, ou não tendo, vai nessa por culpa da divergência. Tá? Vai nessa. Eu, numa prova, tenderia a marcar externo. Eu vejo mais questões no externo do que no interno. Porém, te digo, do mesmo ano, mesma banca, interno e externo. E os dois dando como verdadeiro. Então, há uma problemática. Mas deixa eu te falar uma coisa. Incidência em prova mínima. Quase zero. Então, não vou me preocupar muito com isso. Tá bom? Então, vamos continuar a análise. Só saiba que há uma discussão, voltando para a tela, que esse controle aqui seria um controle externo, o chamado controle pautado na tutela feita da administração direta na indireta. Mas sem muita relevância para efeito de prova. Então vamos continuar. E continuando, o que a gente tem? A gente tem o momento que cada um desses controles podem acontecer. O controle, por exemplo, administrativo, é um controle que pode ser prévio, pode ser concomitante, como ele pode ser superveniente, ou seja, posterior. Então, antes mesmo do ato nascer, durante a produção do ato, como também após a realização desse ato. E isso se repete aqui no chamado controle legislativo. O controle legislativo, você também vai ter a possibilidade dele ser prévio, dele ser concomitante e dele ser superveniente. Percebe, então, da mesma maneira, você tem essas três espécies de controle. E o controle judicial, aí a gente já muda um pouquinho, mais uma vez, por ser ele um controle mais restrito. E, em regra, ele será concomitante e superveniente. Por quê? Porque não cabe ao judiciário um controle, em regra, prévio. Ele não pode ser um órgão consultivo. Judiciário, se acontecer tal coisa, o que você acha? Não, ele tem que ver ou a lesão ou a ameaça. Aquela coisa que está ali na iminência, que é o princípio da inafastabilidade. Agora, não podemos deixar de colocar aqui algumas situações em que o próprio
ordenamento jurídico admite como exceção, o controle prévio, tá? Seria possível, excepcionalmente, o controle antes mesmo dele nascer. O exemplo mais clássico é o salvo-conduto, aquele habeas corpus concedido previamente, caso você tenha que depor numa delegacia e está com receio de repente ser preso lá. Prévio. Mas isso é mais raro de se acontecer. Tudo bem? Continuando na comparação, voltando para a tela, nosso último aspecto a verificar aqui de comparação seria quanto ao início. Controle esse que pode ser tanto de ofício, como ele pode ser por provocação, provocado. Tanto você pode chegar lá, olha, eu queria que fizesse um controle sobre tal coisa, porque tem algo errado aí. Da mesma maneira, o controle legislativo, podendo ser, então, iniciado de ofício, por eles mesmos, como ele pode ser provocado. Agora, quando a gente chega no controle judicial, aí só por provocação. É aqui uma decorrência do chamado princípio da inércia. Princípio da inércia. O judiciário tem que sofrer um empurrão. Não cabe a ele agir de ofício. Aí já imediatamente tem aqueles que martelam na cabeça. Professor, oi. E o habeas corpus de ofício? Porque o habeas corpus de ofício tem esse nome, mas ele não é propriamente de ofício. Imagina só, aragonesão, juizão. Aragonês tá andando na rua, tá lá de boa, de repente, habeas corpus de ofício para você. Tá andando mais para frente, outro para você de ofício. Não é assim que as coisas funcionam. O habeas corpus de ofício, na verdade, é um pedido feito pela parte. É um pedido feito, mas esse pedido não é adequado, está errado, não cabe. Não cabe esse pedido. Mas eu estou vendo que há uma ilegalidade aqui na sua prisão e eu concedo de ofício o habeas corpus. Mas não tem como ele estar andando lá de boa, tranquilão, está analisando o processo. Habeas corpus de ofício. Não, tem que ter um requerimento. E aí esse requerimento ele acaba sendo convolado, transformado, mudado para um habeas corpus de ofício. Entendeu? Mas, realmente, há esse nome aí eternizado de habeas corpus de ofício. Tudo bem? Porém, lembre-se, só por provocação. Essa que é a ideia que se tem. Professor, mas seria possível, de repente, a decretação de uma prisão provisória. Tá, mas aí, meus caros, decretação de prisão nesse caso, é porque nós temos o próprio ordenamento jurídico dizendo que de ofício pode, mas isso é exceção, tá? Isso é exceção. E convenhamos, a decretação de uma prisão, ela não é um controle da administração. Tudo bem? Tem lá a prisão preventiva podendo ser decretada de ofício? Tem. Mas ela não é propriamente um controle da administração pública. Tudo bem? Então, voltando para a tela para a gente finalizar, essa comparação ela é crucial para você entender vários pontos que nós vamos trabalhar nos vídeos subsequentes. Ok? O controle administrativo, sendo aqui então o mais amplo de todos, mais abrangente. Depois, o legislativo, de certa forma, ele é amplo, sim, amplo. E o controle judicial é o controle mais restrito de todos. Tudo bem? Beleza? Olhando aqui para mim então, vamos fazer um breakzinho aqui nesse bloco. Te espero na sequência.